Fala Disnéfilos, eu sou o Rafael Nunes e hoje o filme da Marvel mais esperado por mim esse ano, de longe, mas muito mais esperado do que Homem-Aranha, por exemplo, finalmente chegou aos cinemas. Será que correspondeu às minhas altas expectativas? Ou será que é ruim, que nem a grande maioria dos críticos estão falando por aí? Pois é, galera, para vocês saberem a minha opinião, primeiramente já se inscreve no canal se você é novo por aqui e deixa o like nesse vídeo. E agora vamos falar dessa possível bomba da Marvel? A Chloe Zhao errou tanto assim, será? Eternos, novo filme da Marvel Studios dirigido por Chloe Zhao. Vocês sabem muito bem, se vocês assistiram os outros vídeos do canal, se vocês me acompanham faz tempo, que eu estava muito empolgado para Eternos. Talvez eu era uma das pessoas que mais estava empolgada para Eternos e um dos poucos que estava empolgado mais para Eternos do que para qualquer outra produção. E tudo isso se deve à minha gigantesca admiração pelo trabalho da Chloe Zhao. Pouco antes de assistir Nomadland, o último filme que ela lançou, pelo qual ela foi extremamente premiada, eu assisti todos os outros filmes da diretora, né? E The Rider, por exemplo, é um filme que me marcou muito, pra mim é o melhor filme da carreira dela, apesar de eu achar Nomadland um filmaço, nada supera The Rider, e desde essa época eu comecei a imaginar como o estilo da diretora iria casar com Eternos. Tempos passaram, chegamos perto do lançamento, as primeiras críticas começaram a sair e pra mim foi muito complicado conseguir manter as expectativas, né? Por um lado eu esperava muito de Eternos, toda aquela minha alta expectativa ainda existia, mas por outro eu tava com medo do filme ser um grande desastre e tentar limpar tudo isso pra assistir o filme foi muito complexo. Saindo da sessão, constatei que Eternos é o filme mais divisivo da Marvel, vou dizer assim, né? É muito fácil você amar o filme e é muito fácil você odiar o filme por diversos motivos diferentes. Isso vai depender não só da sua expectativa, mas daquilo que você espera do filme em si. Não necessariamente se o filme vai ser bom ou ruim, mas aquilo que você espera do filme. Vou comparar aqui com Homem-Aranha Longe de Casa, por exemplo, que ainda não lançou, mas 99,9% das pessoas estão esperando uma coisa do filme. E se o filme não for essa coisa, por mais que o filme seja excepcional, essas pessoas irão se decepcionar. Com Eternos é diferente, porque cada indivíduo irá esperar uma coisa diferente. Aquele que é fã dos quadrinhos vai esperar uma coisa de Eternos. Aquele que é fã só do MCU, como universo cinematográfico, vai esperar outra. Aquele que é fã do trabalho da Chloe Zhao vai esperar outra coisa. Aquele que não sabe nem o que é Chloe Zhao, nem o que é Eternos, nem o que é Marvel, vai esperar outra coisa. Então é muito fácil de você gostar de uma coisa que outra pessoa odiou e vice-versa. Por isso que eu vou recomendar, antes de terminar de dar a minha opinião aqui, assista o filme e tire suas próprias conclusões. Não defenda o filme a unhas e dentes só porque fulano diz que ele é bom e nem critique o filme ou odeie o filme só porque outro fulano diz que ele é ruim. Crie sua própria opinião. O quanto o filme vai ser bom ou não vai depender de você, do que você espera e de quais são as suas expectativas e do que te agrada. Eu estava curioso, na verdade, para saber como Chloe Zhao e Marvel se casariam. E eu confesso que nesse quesito o filme me decepcionou bastante. Ela sempre conta histórias muito cotidianas, até simples, mas de maneira muito profunda e intensa, e nos movimentos do dia a dia de certas pessoas ou de certos personagens, ela constrói as características desses personagens. É muito difícil imaginar uma diretora com esse tipo de estilo casando com um filme da Marvel, né? E não casou, não funciona. Definitivamente Chloe Zhao e Marvel não funciona. E é até interessante porque boas características da Marvel são descartadas em Eternos. E boas características de Chloe Zhao também são descartadas em Eternos. Por isso que a pessoa que está esperando um filme Marvel pode se decepcionar assistindo Eternos. Porque apesar dele ter muita coisa da Marvel e ele ser um bom filme Marvel, muitos dos bons elementos que os fãs adoram não existem aqui. E o mesmo eu digo para o que acontece com a Chloe Zhao. Existem coisas que a Chloe Zhao trabalha muito bem em Nomadland e The Rider, especialmente, que em Eternos a gente não encontra, que é principalmente esse desenvolvimento profundo de personagens. Eternos tem uma gama gigantesca de personagens, né? Apesar de ter uma protagonista um pouco mais destacada ali, são 10 personagens para desenvolver, para aprofundar, sem contar nos outros personagens que estão envoltos em alguns deles. Então é muita coisa para desenvolver e o filme não tem tempo para tudo isso. E olha que o filme é longo, o filme é o segundo mais longo do MCU.
mesmo assim faltou tempo para desenvolver tudo. Então, aquela humanização do personagem, aquela profundidade, aquele personagem cheio de camadas, a gente não tem nenhum. A gente tem personagens com algumas características, mas realmente aprofundados não tem. E também não dá para dizer que a Chloe Zhao conseguiu extrair dos seus atores, né, que são diversos, as melhores atuações de todos eles, né? Obviamente, uns estão um pouco melhores do que outros, alguns estão um pouquinho mais no automático do que outros, mas nenhum deles chega a se destacar, o que pra mim é um pouquinho de decepção também, né? Por exemplo, Angelina Jolie, que é uma excepcional atriz, ela não tem tempo em tela suficiente pra brilhar. A personagem dela é uma das personagens mais complexas, mais profundas, e ela aparece pouco, sabe? Precisava de mais tempo pra desenvolver todos os problemas que essa personagem enfrenta, e mais ainda, toda a relação dela com o Gilgamesh, interpretado pelo Don Lee. Outro personagem extremamente profundo, e a relação dele com a Tina, interpretada pela Angelina, é uma das relações mais bonitas do filme e mais tocantes, então o filme precisava de um pouco mais de tempo para aprofundar isso. Outra relação interessante é a relação de amor entre o Icarus, personagem do Richard Madden, e a Cersei, protagonista e personagem da Gemma Chan. É uma relação interessante, é desenvolvido até um romance bonito entre os dois, dá pra você comprar o afeto que um sente pelo outro. Também é interessante como é construída a relação da Cersei no futuro com o personagem do Kit Harington, mas mesmo assim, mesmo problema, falta tempo para desenvolver tudo isso. E esses personagens que eu acabei de mencionar são os que pra mim mais se destacaram, né? Existem outros personagens com muito potencial que não tiveram nem 10% do tempo em tela que esses personagens que eu mencionei aqui têm. Por exemplo, o Druig e Makkari. O Druig ainda até aparece um pouco mais, mas o personagem dele tem um conflito extremamente interessante, né? Afinal, ele não gosta dessa ideia de não interferir, ele quer interferir, ele acha que a humanidade é um pouco bárbara às vezes, então ele quer criar um mundo um pouco mais justo, e o filme não aprofunda nisso, né? Precisava desenvolver isso um pouco melhor. E a Makkari, que é uma personagem excepcional, talvez ela seja a mais coração da turma, a personagem surda, né? Ela é uma personagem que não aparece no filme, ela aparece no começo, nas cenas onde o filme volta no passado e depois só no final. Se você desligar, você esquece da presença dela, e a relação dela com o Druig é muito bonita, o filme precisava ir um pouco mais nisso. Salma Hayek praticamente não faz diferença no filme, ela é uma personagem extremamente importante, né? A personagem dela que é a Ajak, ela é a grande líder dos Eternos, e ela não tem tempo suficiente para mostrar essa liderança, para mostrar a imponência que ela tem. Em alguns momentos ela parece só uma chefona chata, e ela aparece muito pouco. A personagem dela tem carisma, a atriz tem carisma, mas não há tempo de você simpatizar com a personagem. Também é muito mal desenvolvido o arco da Sprite, ela é a personagem que eu facilmente menos gostei, tudo que envolve ela, o fato dela ser uma criança, os dramas dela pra mim são os mais dispensáveis da história, então o filme até poderia desenvolver uma coisa melhor. Brian Tyree Henry, que faz o Phastos, pra mim tem o arco mais bonito e o arco mais humano do filme. É muito bonita como é trabalhado a decepção dele com os humanos depois de todas as barbaridades que os humanos fazem, né? E é muito bonita como é construída essa relação de amor entre ele e o marido e o filho adotivo deles, né? Tu vê como ele recuperou a esperança, a fé na humanidade. É lindo o arco do personagem. E se tem um personagem que aparece suficientemente e funciona muito bem, talvez seja o que mais funciona dentro da sua proposta, é o Kingo. Aqui no filme tá só como um alívio cômico e ele funciona muito bem nesse sentido. Como a gente vai falar de alívio cômico, né, aqui a gente entra em questões que muitas pessoas não vão gostar. Eu, particularmente, amei o humor de Eternos. Obviamente, ele é um filme muito mais sereno, um filme muito mais denso, um filme muito mais dramático do que qualquer outro filme que a Marvel já fez. Eternos é um filme da Chloe Zhao. Porém, é um filme da Marvel, e o filme da Marvel tem que ter comédia. E eu acredito que a comédia tá bem dosada aqui. E pelo fato dela estar bem dosada, quando vem, funciona. Pra mim, todas as piadas funcionaram, todas elas são ótimas, e ajudam a deixar o filme um pouquinho mais leve. Talvez um filme de 2 horas e 40, só dramático, só denso, não seria tão gostoso de acompanhar. As piadas que acontecem são as mesmas que acontecem em todos os filmes da Marvel, e vem pra dar esse certo alívio. Com certeza o personagem mais carismático é o Kingo, eu adorei o personagem, é um dos que eu mais me identifico. E como eu gastei horas aqui falando de personagens, aqui a gente entra numa reflexão. Nitidamente já ficou claro que, como personagens, todos eles são subdesenvolvidos. Todos eles precisavam de mais tempo e de mais profundidade. Mas, como grupo, os Eternos são excepcionalmente bem construídos.
Todas as características desse grupo de personagens são trabalhadas muito bem pelo filme, e é interessante ver como esse grupo vai se desmanchando, se desfazendo e se reconstruindo ao longo de toda a história da humanidade. Então, eu acho que nesse sentido a Chloe Zhao se sai muito bem, em desenvolver suficientemente o grupo como um todo. Então, se você parar para pensar, meio que todos os personagens têm mais ou menos o mesmo tanto de desenvolvimento. Aí vai de cada pessoa vai se identificar um pouco mais com um personagem ou outro. Eu, por exemplo, me identifiquei demais com o Kingo e achei que ele tá bem no filme porque ele não tem muitos arcos dramáticos, ele é só pra ser um alívio cômico ali mesmo. Mas eu também me identifico demais com o arco envolvendo o Gilgamesh e a Tina. Pra mim devia aparecer muito mais isso, e não aparece. Então vai ser isso. Se alguma pessoa gostou muito da protagonista e das relações de amor dela, essa pessoa vai se decepcionar porque o filme não aprofunda nisso. Se alguma pessoa gostou muito do arco envolvendo o personagem que controla as mentes lá, que eu esqueci o nome, o Druig e a Makari, que é o caso do Daniel. O Daniel gostou muito do Druig, vai se decepcionar porque o Druig não tem tempo em tela suficiente. E por aí vai, entendeu? Vai depender de quem você se identifica mais, é essa pessoa que você vai sentir falta. Eu acredito que Eternos funcionaria muito melhor se ele fosse uma série do Disney Plus em 8 episódios, todos dirigidos pela Chloe Zhao. Cada um dos episódios focasse em um determinado período do tempo. O filme poderia até usar a ordem temporal que ele usa, né? Porque o filme ele vai e volta no presente e no passado, né? Às vezes eles passam no presente, ele volta pro passado, ele volta pro presente, volta pro passado e assim vai. Eu acho que se o filme fosse uma série que tem um episódio no passado, um no presente, um no passado, um no presente, e fosse se construindo assim, funcionaria muito melhor, porque daria tempo de desenvolver convincentemente todos os personagens. Daria pra gente conhecer mais da rotina de cada um deles, das interações entre cada um deles e humanizar ainda mais cada um desses personagens. E eu falo isso porque eu conheço a Chloe Zhao, eu sei que ela é mestre em humanizar personagens. Ela já faz isso muito bem aqui em Eternos. São personagens que são qualquer coisa menos humanos e mesmo assim a diretora consegue humanizá-los, todos eles. Mas isso é pouco perto do que a gente sabe que ela poderia fazer. Então eu fico só imaginando o que Eternos poderia ser se fosse, por exemplo, uma série. Não dá pra falar que Eternos seria melhor se ele fosse mais longo ou se ele tivesse mais tempo para desenvolver certos personagens, porque não dá, é matematicamente impossível. O filme já é longo, o filme tem muitos personagens e todos eles são mal desenvolvidos. Se você fosse desenvolver mais um deles, você ia descartar mais ainda outros. Então, o problema é o formato, o problema é como o filme foi idealizado. Aí que mora o maior problema de Eternos. Além disso, o filme poderia gastar mais tempo para desenvolver todas as reflexões complexas que o filme traz. O filme aborda diversos temas extremamente atuais e relevantes, mas pelo fato da falta de tempo e pelo fato de abordar diversos temas, todos eles ficam subdesenvolvidos, ou seja, faltou aprofundamento e fica aquela coisa superficial. Para aprofundar, você precisa sair do filme e conversar com alguém, porque o filme em si não desenvolve e não aprofunda nada. E eu tô falando das questões ambientais que o filme aborda, falo das questões religiosas, né? O filme ele mistura muito bem essa mitologia dos Eternos, mistura muito bem o Marvel com a história da humanidade, os mitos da humanidade, né? Desde os mitos bíblicos até os mitos da Grécia Antiga, do Egito Antigo, todos esses mitos, entendeu? Então essa mitologia em volta dos Eternos mistura tudo isso, né? Toda essa mitologia é baseada no que a gente viveu como história, a humanidade viveu como história, e isso é interessante, né? E aí, através disso, o filme abre diversas reflexões, principalmente sobre religião, sobre você tomar suas próprias decisões, por que tem que alguém superior, algum Deus supremo ou algum ser supremo tomar as minhas decisões por mim? Existe livre-arbítrio? Eu tenho poder sobre as minhas decisões ou não? Tudo isso o filme quer trabalhar. Você percebe a intenção. Você percebe até o diálogo sendo aberto, mas você não percebe a profundidade. Tecnicamente, o filme é bem realizado. A gente está falando de um filme da Marvel dirigido pela Chloe Zhao. Então aqui você tem com certeza a fotografia excepcional, espetacular, que é de praxe dos filmes da Chloe Zhao. Ela usa muito bem aqueles planos gerais, aqueles planos bem abertos. A coloração do filme dela é muito característica, né? É aquele filme com uma cor meio de fim de tarde, sabe? É bonito, o filme é visualmente muito bonito e tecnicamente ele é bem realizado também. O CGI do filme é muito convincente, exceto em alguns pequenos momentos, mas aí Marvel às vezes dá umas erradas e aqui não é diferente, né? Mas ainda assim
como um todo, no geral, o CGI de Eternos é muito bacana. Então, tecnicamente, o filme é muito vistoso. As cenas de ação, apesar de genéricas, são extremamente bem realizadas no padrão mais alto da Marvel, né? Comparável com as melhores cenas de ação da Marvel. A maioria delas tem planos longos, com poucos cortes, que acompanham os personagens, que acompanham os movimentos dele, que valorizam os movimentos e os poderes dos personagens. Então, se o personagem ele solta raio, normalmente você vê o raio sendo solto do ponto de vista dele, ou se um personagem faz aquelas lutas com espadas e escudos, o filme valoriza os movimentos. Quando o personagem dá soco, o filme valoriza o soco e por aí vai. Então, o filme ele é bem realizado tecnicamente. De maneira geral, não dá pra dizer que Eternos é um filme ruim, né? Eu discordo completamente de todo mundo que tenha dito que o filme é ruim. O problema é que ele não é aquilo que ele poderia ser, e eu não consigo imaginar como que ele conseguiria atingir o seu máximo dentro do formato filme, dentro do formato longa-metragem. Para mim ele funcionaria melhor como uma série, repito, em mais ou menos 8 episódios ali, com certeza funcionaria melhor. Mas dentro da proposta, dentro do que o filme se propõe a ser, para mim ele é excepcional. Gostaria de reforçar que eu gostei demais de Eternos. É legal ver a Marvel ousando dessa maneira, né? A Marvel aposta no seguro diversas vezes. Esse ano a gente teve 2 apostas no seguro, que são Viúva Negra e Shang-Chi, e ambos se mostraram excepcionais nesse quesito, em ser apostas no seguro. Mas aí é que tá, a Marvel aposta naquilo que ela faz sempre. Ela sempre faz isso. Então, se uma empresa faz isso durante 23 filmes, ela aprende a fazer direitinho. É muito difícil que ela erre. Então, quando essa empresa ousa fazer algo diferente, é mais fácil dela errar. Possivelmente, Eternos não é o maior acerto da Marvel. Eu imaginava que Eternos fosse o novo Pantera Negra, e tá longe de ser isso, né? Tá longe de ser o melhor filme da Marvel, tá longe de Pantera Negra e Guerra Infinita, na minha opinião. Mas é ousado, é diferente, e eu quero muito que a Marvel continue indo por esse caminho. Chega de apostar no seguro, aposte no novo, aposte no diferente. Explore novas possibilidades e novos caminhos. Eternos é a primeira grande tentativa nesse sentido. Poderia ser melhor? Possivelmente, mas está longe de ser essa bomba que está sendo pintada pelos críticos e etc. aí. Na minha opinião, ele é um filme diferente e com certeza um dos filmes mais bonitos entre todos os filmes da Marvel. Por isso, para Eternos, eu dou uma nota 8. E agora eu quero saber a sua opinião. Você concorda comigo? Você esperava mais do filme? Você se decepcionou? Você não esperava nada e se surpreendeu? Qual a sua relação com o Eternos? Qual personagem você gostou mais? Qual você gostou menos? Concorda, discorda de mim? Aquela mesma coisa. Comente todas as suas opiniões aqui nos comentários. Você sabe muito bem que eu adoro ler os comentários de vocês e prometo responder os mais relevantes. Se você gostou desse vídeo e gosta do conteúdo que eu faço nesse canal, se inscreve e ative o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Também não se esquece de deixar o like nesse vídeo que me ajuda pra caramba. E se não gostou, só deixar o dislike, mas não sai daqui sem marcar uma dessas duas opções. Te convido a me seguir nas minhas outras redes sociais, por lá tem mais conteúdo e conteúdo diferenciado desse que eu faço por aqui. E é isso, muito obrigado a você que assistiu mais esse vídeo até o final. Até a próxima e falou! Existe livre-arbítrio? Agora eu tô com essa porra, não consigo falar normal. Existe livre-arbítrio? Existe livre-arbítrio? Eu tenho Eternos. Não parece um aplicativo de ternos virtuais? Um terno virtual. Roupinha para jogo. E-mail é um meio virtual. É um... Eternos, entendeu? Aluguel de terno, uma loja de aluguel de terno pela internet. Aluga o seu terno de casamento, eterno. Cara, eu vou criar essa loja. Porque o ano é meu.